Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo sobre alterações importantes no Código de Processo Civil e o tema de hoje é sobre uma modificação muito importante no regime do foro de eleição previsto no Código de Processo Civil de 2015, que é a alteração promovida pela Lei 14.879 de 2024, publicada hoje, dia 5 de junho de 2024. Então vamos entender bem qual é o impacto dessa lei, dessa alteração no Código de Processo Civil, principalmente no que diz respeito à fixação de competência. O que é foro de eleição? De forma bem clara, inclusive para quem não é do direito. Foro de eleição é quando as partes que realizam um contrato definem qual o local, qual foro que eventuais conflitos serão julgados. Imagine que haja um contrato de prestação de serviço entre A e B, e eles estipulam no contrato que qualquer conflito decorrente daquele contrato será julgado pela comarca de São Paulo, pela comarca do Rio de Janeiro, pela comarca do Rio Grande do Sul, pela comarca do Paraná. Ou seja, foro de eleição é quando as partes escolhem o local, a comarca, em que a causa será julgada. Então, esse é um ponto importante da modificação de competência prevista no artigo 63 do Código de Processo Civil. No entanto, qual é o grande problema do foro de eleição? É o risco de ocorrer abusividade. Imagine no caso que o consumidor more no Rio de Janeiro e realize uma compra na internet em que lá tem uma cláusula de foro de eleição que diz que eventual conflito decorrente daquela compra que ele está fazendo na internet será julgado em Manaus ou será julgado em Mato Grosso, muito distante do local onde reside esse consumidor. Significa dizer, em termos práticos, se houver algum problema naquela relação de consumo, o consumidor tem, em tese, que entrar com ação lá em Mato Grosso ou lá em Manaus. Ou seja, o foro de eleição, considerando a relação jurídica que pode ser estabelecida, por exemplo, relação de consumo, em que você tem um consumidor como parte mais frágil e um fornecedor de produto ou de serviço mais forte, pode ocorrer ali uma cláusula abusiva. Então, essa lei 14.879 de 2024, ela traz uma novidade muito importante, que é a nova redação do artigo 63, parágrafo 1º. A nova redação do parágrafo 1º vai ficar da seguinte forma: a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com domicílio ou residência de uma das partes ou com local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Então vejam, não posso mais realizar uma escolha do local onde a causa vai ser julgada sem considerar o endereço de uma das partes. Eu não posso mais ter um foro de eleição, uma liberdade de escolha onde a causa será julgada, sem que esse lugar não tenha nenhuma relação com as partes. Então, se uma das partes mora no Rio de Janeiro, a outra em São Paulo, não mais poderá ser eleito Minas Gerais como lugar para julgar a causa. Exatamente porque prevê ali minimamente a proteção a uma das partes. E aí o final do parágrafo 1º, ele faz uma ressalva importante, que é ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Então, mesmo que seja relação de consumo, a escolha do lugar tem que ser favorável ao consumidor. Então, se o consumidor reside no Rio de Janeiro, o foro de eleição deve considerar o local Rio de Janeiro para facilitar o consumidor. Então, esse é um ponto importante. Então, o CPC permite que as partes livremente, independente do critério de fixação de competência, escolha o lugar onde a causa vai ser julgada. Ok, ainda está preservado, mas deve-se considerar o endereço ou domicílio ou residência de uma das partes. Pode ser o contratante ou o contratado, ou o local da obrigação. O local da obrigação. Então, se alguém é contratado para realizar uma obra num lugar, reside contratante contratado em um lugar diverso, pode ser o endereço de um dos contratantes ou o local onde a obrigação deva ser satisfeita, que é efetivamente o lugar da obra.
Então isso é um ponto importantíssimo que evita abusividade, que evita impedir o acesso à justiça. Se as partes escolhem, principalmente aquela parte hipossuficiente, aquela parte sem informação adequada, ou aquela parte que realiza um contrato sem a consultoria de um advogado, ela pode realizar a escolha sem compreender bem de um lugar que vai inviabilizar o acesso. Se eu vou discutir uma causa e que o valor dela, o proveito econômico é de R$500, e se eu tiver que litigar em outro estado e o valor da passagem aérea ou rodoviária for mais caro, a pessoa não vai entrar no judiciário. Então é um ponto muito importante, a alteração promovida por essa lei. E aí vem a inclusão do parágrafo 5º, aí é uma segunda alteração dessa lei. O parágrafo 5º, aí o parágrafo 1º foi uma nova redação e o parágrafo 5º é novo, é a criação da lei 14.879. O parágrafo 5º diz assim: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido da demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de ofício da competência. Ou seja, tem um critério objetivo aqui, né? Ou seja, se está lá um foro de eleição, tá, que não tem nenhuma relação com o endereço das partes e nem com o local, o juiz pode, de ofício, declinar da competência. Significa dizer, em termos bem práticos, se um contratante mora em Minas Gerais, o outro mora em São Paulo, né, e a ação foi distribuída no Rio de Janeiro, que é o foro de eleição, o Rio de Janeiro não tem nada a ver com o endereço de nenhuma das partes e não tem nada a ver com o local onde a obrigação deva ser satisfeita, está configurada prática abusiva, objetivamente, independente da alegação das partes, e o juiz pode declinar diretamente ou para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo ou para Minas, no endereço de uma das partes, ou para o local onde a obrigação deva ser satisfeita a partir do contrato que foi posto. É uma regra importante, né, que muda a competência relativa, que é modificável pelas partes, mas de alguma forma assegura o controle maior do Poder Judiciário, principalmente protegendo as pessoas ou as partes hipossuficientes do ponto de vista econômico ou até do ponto de vista da informação. Então é uma interação importante. Agora vamos aguardar para ver como os tribunais vão operar com essa nova legislação. De qualquer modo, me parece que é uma legislação importante para facilitar a vida do consumidor e principalmente da parte vulnerável dentro do âmbito do direito processual. Então é isso. Em breve trarei mais vídeos aí para comentar essa nova legislação. Até a próxima. Grande abraço, bons estudos.